Oi gente, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao Crazy por Cinema. Meu nome é Tati Moraes e hoje eu vou falar sobre a série original mexicana da Netflix, Quem Matou Sara. É uma série de suspense, de drama e também muito envolvente, que te envolve do começo até o final. Ela tem 10 episódios e acho que poderia reduzir para menos, mas acho que valeu muito a pena assistir. Eu já peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo. É muito importante para mim a opinião de vocês. Então vamos falar, eu vou falar com spoilers, então quem não quiser spoilers, vai lá, assiste na Netflix, depois volta pra cá. Então vamos lá? A série conta a história do Alex, que saiu da prisão, que ficou preso por 18 anos por ter assassinado a irmã. A gente vê no comecinho da série, no primeiro episódio, esse flashback do dia que a irmã Sara foi morta, né? E ela tava com os amigos, né? Tava o Rodolfo, que a gente conhece, o José Maria, o Chema, o Alex, nós temos também o Elroy, que depois a gente vai saber que ele estava lá, e o Nicandro, todos eles no barco passeando, se divertindo, como todos os jovens fazem, né? E a Sara pediu para voar naquele paraquedas, né, que fica preso ao barco. E durante esse voo, vai soltando as cordas que nós entendemos que foram cortadas, né, que foi incriminatório, até porque o Alex foi preso por causa desse crime, que a gente sabe que não foi ele foi injustamente preso, mas já mostra que a Sara morreu por isso, porque as cordas estavam soltas, então ela cai de cima e morre, né? Esse é o primeiro flashback, quando a gente vê o Alex saindo da cadeia. Ele ficou por 18 anos, na verdade ele foi incriminado a ficar lá por 30 anos, mas por boa conduta ele foi solto há 18 anos. E ele planeja a vingança contra a família Lascano. Por quê? Na verdade, assim, a gente vê naquela cena que enquanto a Sara estava voando, ela pede ajuda pro Alex. O Alex entende que lá de cima, que não dá para escutar, que há alguma coisa de errado. Então, como ela começa a despencar, o Alex percebe que tem alguma coisa errada. E o Rodolfo, que estava dirigindo, que era namorado da Sara naquela época, ele acelera. No que ela acelera, faz que solte muito mais rápido a corda e ela caia. Então a gente fica se questionando, né, o que aconteceu, porque o Rodolfo acelera e na verdade ele estava bêbado, estavam todos bêbados e ninguém entendeu nada do que aconteceu lá. E a gente fica perguntando se ele fez isso de propósito para matá-la, ou se fez mesmo que bêbado e naquela confusão toda ninguém entendeu nada. Então esse flashback meio que deixa essa incógnita na nossa cabeça. Será que foi o Rodolfo que matou a Sara? E a gente volta, depois agora nos 18 anos, né? A série sempre tem a saída e vinda. E aí a gente vai conhecer um pouco da família Lascano. A gente conhece o César e a Mariana, que são casados, que ele é o patriarca dessa família. Nós vemos que ele tem esse cassino, que passou pro Rodolfo, que ele virou CEO do cassino. E descobrimos que ele não é a flor que se cheire, né? Porque ele pediu para que o Alex assumisse a culpa, mostra um flashback, assumisse a culpa pela morte da Sara, para que o Rodolfo não fosse preso. E em troca de ele assumir a culpa, ele ia cuidar da mãe dele, que estava com problemas no rim, na verdade, né? A gente vê flashbacks de ela estar doente, de ela fazer hemodiálise, então ele faz essa barganha com o Alex para que ficasse preso. E, na verdade, o César fala que ele só ficaria preso por 2 meses. E, na verdade, a pena que ele recebeu foi 30 anos. Por boa conduta, ele conseguiu sair em 18 anos. E aí a gente vai conhecer o José Maria, que é o Chema, que é o outro filho do César, da família Lascano, que ele é homossexual, ele tem um parceiro dele, ele tá tentando engravidar e formar uma nova família. A gente conhece a Elisa, que é a menina mais nova, que ela volta de Chicago, da onde acho que ela estava estudando, ela é neuropsicóloga, neuropsiquiatra, né? E ela meio que agora voltando e vendo, ela fica sabendo, porque o Alex meio nesse revenge mexicano, né? Quem assistiu a série Revenge é bem parecido com isso. Ele volta na casa dele e ele começa
a vingança, meio hackeando as coisas, e passa uma mensagem de vídeo que aparece no cassino, dando a entender que ele vai atrás da vingança dele. E a Elisa fica com essa interrogativa, o que será que aconteceu, né, com a Sarah? Porque ela era muito nova e ela não sabe o que ocorreu na época. Então a gente aí começa a ver o Alex indo atrás de tudo e durante atrás de informações, ele vai atrás de todo mundo e atrás dessa vingança, nós vemos que o Rodolfo sente muita culpa, né? A gente fica pensando, então por que ele mataria a Sarah se ele sente essa culpa? Ele vê muito flashback, até na hora que ele está com a mulher fazendo amor, a gente vê que ele lembra da Sarah e a mulher dele começa, a gente vai ser apresentado também a mulher dele, que não consegue engravidar, né, dele, e quer muito engravidar. E a gente é apresentado esses três, né, esses três irmãos. Na verdade, no flashback, a gente vê que tava o Alex, o Chema e o Rodolfo, não tinha a Elisa no meio, então por isso que a Elisa fica meio perdida. E o Alex, nessa perseguição, ele recebe uma mensagem no computador dele de um anônimo falando que o Rodolfo não é o verdadeiro culpado, que é outra pessoa culpada pela morte da Sarah. E aí ele se auto-intitula, porque ele pergunta quem é, e ele se auto-intitula como Diana, a Caçadora. E a gente fica perguntando quem será que é. Primeiro a gente acha que é a Mariana, aí depois a gente acha que é o Chema, porque vai aparecendo vários flashbacks, né? Não aparece a história do Chema com a Sarah, é porque ele nunca quis contar para os pais que ele era homossexual, né? Então ele escondia isso e ele gostava do Alex na época, 18 anos atrás, e ele escondia isso do pai, porque o pai até hoje, ele tem muito preconceituoso, o César, né? O César é um personagem que pra mim é detestável, eu detestei ele por tudo que ele faz, né? E principalmente com o filho, por esse preconceito tão grande, ele chama o menino de aberração por ele querer começar uma família, né? Então a gente vê o Chema, que a Sarah fica sabendo do segredo dele através de uma situação que ela vê ele olhando pro Alex, então meio que ela entende que ele gostava do Alex, o Chema. Então a gente fica várias vezes achando quem é o acusado por ter matado a Sarah. Primeiro a gente pensa no Chema, depois a gente fica pensando ainda no Rodolfo, e aí a gente vai descobrindo através desses episódios, né? Vai mostrando um pouco da vida da Mariana, que é a mulher do César, que ela é muito religiosa e ela também não aceita o filho, que ela se machuca pelos pecados, né, dela, pelos pecados que ela acha que ela tá cometendo, ela se machuca. E a Elisa conhece o Alex, porque assim, o Alex volta e depois daquele vídeo que aparece, ele meio que sofre uma tentativa de morte. Ele sofre um tiroteio na casa dele. E a Elisa, que foi atrás para tirar satisfações com o Alex, para saber sobre tudo aquilo, porque ela é uma personagem muito determinada a saber a verdade, ela leva o Alex pro hospital, isso no segundo episódio. E lá no hospital, ela meio que mente e que ela não é Elisa, que ela é Maria. E no decorrer da série a gente sabe que ele vai descobrir, porque o Alex, ele agora tá determinado a tudo. Ele tá com o diário da Sarah, então ele vai reconhecendo todas as coisas que aconteceram. A gente vai descobrindo na trama toda que a Sarah estava grávida, né? E a gente acha que era um filho do Rodolfo e que na verdade era um filho do César. Eu já tô contando um pouco de spoiler pra gente não prolongar muito o vídeo, né? Não ficar cansativo. Então vamos lá. Vamos dar a entender. A gente vê os flashbacks, vão nos mostrando mais personagens. O Elroy, que na verdade a Mariana adotou o Elroy. E o Elroy era um menino, vamos dizer assim, ele é um psicopata desde pequeno, porque nós vemos em flashbacks que ele matou o pai e a mãe e ele foi para adoção. E na adoção a Mariana adotou ele. E como ela é muito manipuladora, então ela manipula o Elroy para saber todas as coisas ruins, para saber todos os segredos que estão naquela família.
Então a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? É muito prolongado até às vezes, né? Na verdade, a gente fica sabendo que o César tem abaixo no subsolo do cassino, um lugar clandestino, um bordel, vamos dizer assim, de mulheres traficadas. Na verdade, ele trafica mulheres junto com o Sérgio, que é o assistente dele. E que a gente vai entender mais sobre o Sérgio lá no finalzinho. Porque aí no final, a gente, depois de passar por várias situações, né, de o Alex indo atrás da verdade, a gente vai vendo, apresenta vários personagens pra gente, o Bruno, que é enteado do Rodolfo, filho da mulher do Rodolfo, que na verdade tem uma ligação muito, o César tem uma ligação muito grande com ele, por ser o neto, né, o primeiro neto, e a gente vê que ele apresenta o neto àquele bordel. E o neto percebe que aquelas moças que estão lá no bordel não falam a língua espanhola. Na verdade, elas são traficadas e são húngaras. E ele vê que elas tentam falar que precisam de ajuda, mas elas não conseguem. E essa é a intenção de trazer pessoas de outros países, para que não consigam ser ajudadas e fiquem lá presas. Então a gente é apresentado ao Bruno, é apresentado a melhor amiga da Sarah, que é a Marifer, que a gente fica sabendo que ela no dia que a Sarah, na verdade tem no finalzinho a gente vê todo o decorrer do dia até a situação da morte da Sarah. No decorrer do dia a gente vê que quando ela tá indo para essa casa de praia, né, vamos dizer assim, que é dos lascanos, ela pega a Marifer e liga pra ela precisando da ajuda da Sarah. Sarah precisa de ajuda. E a Sarah meio que fala, não vou te ajudar porque eu tô indo com o Rodolfo pra casa de praia deles, pra ter um dia gostoso, curtir o dia. E a gente vê que ela fica com muita raiva da Sarah, né? E a gente fica nessa será que, o que será que a Marifer ficou sentindo? E a Sarah vai pra lá, e lá o Rodolfo, na verdade a gente vê uma cena, um flashback, que o César, além de todas as ruindades que ele faz, a gente vê que ele meio que transou, né, com a Sarah, e ela engravidou. Então ela conta pro César, e o César um pouco dá a mínima, e depois conta pro Rodolfo e pede para que não conte pra família dele, né? Porque ela mesma quer que as coisas fiquem meio por baixo dos panos. Então o Rodolfo fica muito feliz com a notícia, mostra isso nesse flashback, fica muito feliz com a notícia. E aí a gente vê todo o decorrer pra gente entender realmente quem matou a Sarah, né? A gente vê que o herói tá sempre no meio ali. A gente percebe que o herói tem uma queda pela Sarah, porque eles sempre andavam juntos ali, né? O herói é meio que o espião da Mariana. Então ele fica de olho nos filhos dela, porque eles bebem muito, né? E com esse voo de paraquedas. E ele chega a ver uma cena que aí passa no outro episódio, um flashback do César transando. E o herói meio que vê tudo isso, né? E a Mariana pede para ele contar, e a Mariana descobre que o filho da Sarah é do César. A Sarah até chega e ir até o César, como eu já falei, ela chega e ir até o César para confrontar ele, para falar que o filho é dele. E ele meio que não dá a mínima. E o Sérgio, aí a gente aparece lá no final, o Sérgio, a gente fica perguntando por que ele, né? E o Sérgio, a gente vê que ele meio que tenta seduzi-la e levar ela pra casa, meio naquela pensamento de cuidar dela. A gente não entende muito bem o que ele quer mostrar. E lá a gente encontra uma fita. Essa fita da Flor Sanches mostra mesmo um espancamento dessa moça. Na verdade, aquelas moças que ainda estão traficadas, elas sofrem violências, violências mesmo, né? De todos os tipos. Então ela pega essa fita e leva embora na casa do Sérgio. E o Sérgio sabe que ela tá com essa fita. E aí a gente vai lembrando nas histórias do Alex, todo o desenvolver da trama, que o Alex arrumou um padrinho lá na cadeia, que sabe que ele tá tentando a vingança contra os lascanos, que ele vai estar desenvolvendo a vingança contra os lascanos
uma fala dele, que ele foi preso por causa deles. E ele conhece um companheiro dele que fala que a filha dele se envolveu com os lascanos e que ela foi abusada de tudo quanto é tipo. E aí a gente fica sabendo, nesse finalzinho, que era a Flor Sanches, era a filha dele, que foi espancada, e a gente fica pensando quem foi que espancou ela, se foi o César ou se foi o Sérgio, porque o Sérgio, a gente tem flashback também, a gente tem uma cena atual, né, que mostra ele sendo masoquista, ele gosta disso, isso agrada ele, também é um psicopata, né, porque ele tem esses toques, a gente vê um pouco da vida dele, e ele que tinha esses toques, e ele estava no dia do flashback, ele foi convidado pelo César para vir na casa de praia deles, e ele fala pro César que ela está com uma fita, que ela viu, aliás, ele não sabe que ela está com a fita, que ela viu a fita e que ela sabe do espancamento da Flor Sanches, né? E o César não tá nem aí, porque fala que não vai dar em nada, mas o Sérgio fica bem preocupado. Até a gente pensa, então foi ele que matou a Sarah. Mas não, a gente entende que o herói conta pra Mariana que ela está grávida e, consequentemente, grávida do César, porque o herói viu aquela cena de eles transando. E aí a Mariana meio que conversa com a Sarah, né, nesse dia aí desse flashback, meio que dá pra entender, vai lá, se arrisca, porque faz as coisas que você quer antes de você estar com a gravidez bem adiantada, né, quando você tiver com a gravidez quase no final, você não vai poder fazer nada, então aproveita. Por isso que ela vai até nesse paraquedas, né. E o herói, elas planejam, ela dá o canivete, que na verdade esse canivete foi dado pro Chema, lá atrás, no flashback, num aniversário deles. E esse canivete a Mariana dá pra ele e fala, ó, faça o seu trabalho, né? Porque ela quer tirar as pistas da Sarah. Que tanto que a gente vê em outro flashback que a Sarah tentou o aborto, mas ela não conseguiu. Porque ela fica muito desiludida com o César não ter aceitado, né? O filho dela. E aí ela dá pro herói, e o herói entra no barco junto com o Nicandro, junto com o Rodolfo, junto com o Alex e o Chema. E aí a gente dá a entender que ele que cortou a mando da Mariana. Até a gente fica com essa questão, cadê o Nicandro, né, esse amigo deles, né, que não é mostrado em nenhuma dessas cenas, porque ao desenvolver da trama, a gente fica sabendo que a Clara, que é a amiga do Chema, ela vai ser inseminada para criar o filho deles, né, que ele queria com o companheiro dele ter uma família. E a Clara, no dia da inauguração do cassino, um dos episódios, a gente vê que ela presencia o César tendo relações sexuais com a mulher do Rodolfo. E o Rodolfo fica sabendo no final que ela está grávida. E a gente fica sabendo no final também, todas as revelações, que o Rodolfo fez uma vasectomia depois que a Sarah morreu. Porque perdeu o filho dele e ele meio que frustrou. Então, com isso, ele fez uma vasectomia, então ele não pode ter filhos, né? Então, a gente entende que aquele filho não é dele, é do César. Sim, o César fez filhos para ali, para cá, para lá, todos os filhos são dele. E aí a gente dá a entender tudo isso que foi a Mariana e o herói. Depois que eles vêm trazendo a Sarah no desespero, que ela caiu do paraquedas, o Alex pega ela pra levar ao pronto-socorro, a Mariana vai lá e fala, eu vou chamar a emergência. Ela não chama a emergência, sim, ela não chama. A gente fica entendendo que ela não quer saber. Então, enquanto eles estão levando a Sarah pra emergência, a Mariana limpa todo o barco. E esse é um flashback lá do comecinho que a gente vê e entende no final, tirando as bebidas pra não incriminar os filhos dela e jogando o canivete na água. E ela liga pro herói, a gente vê uma cena que ela ligando pra alguém e falando que ela tinha que fazer todo o trabalho, tudo trabalho sujo era que tinha que falar, e ela estava falando com o herói, que estava lá no carro levando a Sarah pra emergência. E, na verdade, o herói, ele tem problemas psicológicos, a gente até vê, tem essa psicopatia. E nessa dia da inauguração ele até tenta matar o César porque ele se sente culpado por tudo, por tudo que ele fez com a Sarah, ele vê a Sarah e ele tenta, mas ele não consegue, então ele meio que se machuca num tiro que ele leva, né?
e ele vai pro hospital. Então ele tá lá e ele que sabe os segredos. Então a Elisa sempre vai tentar procurar ele para tentar ouvir mais, para contar sobre a história dele. E a Elisa meio que junta com o Alex, mesmo o Alex depois descobrindo que ela tinha mentido para ele, junta para trás de informações mais. O Chema era o único que tinha os vídeos desse dia, a gente fica sabendo disso também. E ele queima os vídeos porque ele tem medo do que pode acontecer com ele, de ele ser incriminado pela morte da Sarah. Então tudo leva ao decorrer desse final. A gente fica descobrindo que a Diana caçadora era a Marifer, que era amiga da Sarah, até porque a Marifer guardou aquela fita da Flor Sanches, sim, que a Sarah tinha pegado lá, guarda com cuidado, e o Alex vai procurar ela durante esses planejamentos de vingança, durante expor o César e toda a família. Ela meio que guarda e dá no final pro Rodolfo, pro Alex. E nesse final a gente vê o Rodolfo, o Alex, a Elisa e a Marifer tentando descobrir tudo, tentando incriminar quem que foi. Só que numa dessas é aí que deixa aberto para uma segunda temporada, sim, porque já foi confirmada a segunda temporada, eu fiquei muito feliz, e dá os flashes da segunda temporada no final, então dá pra gente entender que vai ter mais coisa aí. A gente consegue ver uma hora que o Alex está na casa dele, bebendo cerveja, tentando entender o que aconteceu realmente, porque nada chega a uma conclusão, ele não consegue uma conclusão, ele sabe que não é o Rodolfo mais, porque o Rodolfo meio que entende que ele queria o filho dele vivo, né? Então a gente entende que alguém foi, ou foi o Chema, ou foi a Mariana, quem será que foi? E numa dessa ele meio que derruba a cerveja e ele encontra na parede um novo diário da Sarah. A gente tinha um diário que ele já estava acompanhando, como eu já falei, e a gente encontra um novo diário da Sarah. Lá a gente tem várias revelações, que ela estava com pensamentos suicidas e que ela estava deprimida. E mostra, que aí é o nosso grande plot twist aí, mostra que um mapinha de onde estaria um corpo na casa deles. E nessa hora que a gente vê que ele começa a cavar, ele acha um crânio com um tiro na cabeça. E mostra até um flashback, né? Meio que um flashback do César atirando em alguém. A gente não sabe quem atirou. Então fica várias perguntas pra segunda temporada. Agora eu vou dar mais spoilers ainda das minhas questões que ficaram pra segunda temporada. Uma delas é, a Marifer, será que é boa? Será que é ruim? Ela como a Diana caçadora, o que ela queria? Ela queria desincriminar o Rodolfo, incriminar quem? Quem será? O que será que ela tava com raiva dela? Até aparece nos flashes da próxima temporada, né? O Chema, a gente aparece dando um beijo na Clara, porque no final eu acho meio ruim a desenvoltura da história do Chema, acho que poderia ser bem melhor abordada, né? Mas a gente vê o Chema beijando a Clara, porque o parceiro dele meio que não quer mais ficar com ele. Na verdade, ele não quer ficar com ele. Não é que ele não quer ficar com ele. Ele não quer ficar junto com a Clara, porque ela tem um ex que é maluco, que tá indo atrás deles e que pode matar qualquer um deles, ou o Chema ou o parceiro. Então, meio que ele não quer isso, né? Pra vida de um bebê. A gente fica com a questão do Nicandro. Na verdade, ele é apresentado nos episódios, esse amigo que estava no barco lá junto com eles, e ele é dado como morto. Aí eu fico pensando, será que ele tá morto mesmo? Porque a gente entende que a Sarah não está morta, porque ela teve um diário que é depois da morte. A gente vê algumas datas que é depois dessa suposta morte dela. Então a gente fica entendendo que talvez a Sarah não morreu. Será que o Nicandro que ajudou ela a meio que deixar tudo como se ela tivesse morrido, mas ela não morreu? Porque o Nicandro foi dado como morto também. Será que ele tá morto? E aquele esqueleto? Quem será aquele esqueleto? Será que é de Sarah? Será que é de Flor Sanches, né? Porque a gente só vê ela sendo espancada, mas também não sabe quem espancou, se é o César ou se é o Sérgio. E o César, como que vai ficar nessa história toda? Porque ele é confrontado pela Elisa, a gente vê ele atirando em alguém, mas também numa floresta, numa chuva, a gente não sabe em quem que ele atirou. Fica várias essas questões na nossa cabeça, porque no final a Mariana mata o herói, né? Tira
os aparelhos que estavam segurando ele vivo, né, para que ele não abra mais a boca sobre tudo, porque é meio que dado como a Mariana. Será que foi a Mariana mesmo que cortou? Então tem muitas questões para a segunda temporada que eu acho que podem ser muito abordadas. A gente dá a entender que a Mari Fer fala que a Sarah não é essa menina boazinha que a gente vê. E a gente vê que ela tem, nesses flashes, a gente vê que ela tem um psiquiatra que fala que ela tem problemas. Então, vários problemas, depressão, suicida, pensamentos suicidas, e a gente fica nessa questão muito mais intrigado para saber a segunda temporada. Eu tô super ansiosa, quero que ainda chegue esse ano, tomara que chegue até o final do ano, né? Como o do Pink tá vindo também. E eu gostei demais da série. Acho que tem algumas coisas assim, tipo o desenvolvimento do Chema, não gostei muito. Gostei da cena que até ele encara o pai e fala que ele não é uma aberração, como o pai sempre julga ele. E acho que ele é um ator bom, então acho que poderia trabalhar mais dele. Gostei da personagem da Elisa e quero ver ela mais ficando com o Alex. E o Rodolfo também, o que vai ser de Rodolfo, né? Porque aquelas meninas traficadas também, porque o Bruno, o enteado dele, descobre e conta pra Elisa. Então a gente também quer saber o que vai ser daquelas meninas traficadas. Até porque quando o Alex sai da prisão, até esqueci de contar isso, é tanta coisa que eu esqueci de contar. Ele fica com uma chave, e essa chave foi dada por aquele companheiro da prisão que eu falei que era pai da Flor Sanches, e ele guardou, ele abre, né, esse cofre, e na verdade tem lá dinheiro para ele ir atrás dessa vingança e documentos dessas mulheres traficadas, que elas vieram da Hungria e foram retirados todos os passaportes dela. Então a gente fica pensando o que será desse cassino, depois de todas essas polêmicas, o que será de Mariana, será que vamos ter alguma vingança contra a Mariana? Mas a gente quer saber mesmo se Sarah tá viva, se Sarah não tá viva, o que aconteceu. Mas acho que vai vir aí pra segunda temporada e vamos esperar de dedos cruzados para que seja aquela história que foi condensada agora, que continue essa trama bem envolvente e gostosa de assistir. Eu agradeço por vocês terem assistido, ficado até aqui. Espero que vocês assistam muitos dos meus vídeos. Peço que ainda vocês curtam, se inscrevam e compartilhem. E muito obrigado por todos vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.